Fala galera, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos dar seguimento ao direito administrativo e nós vamos falar dos princípios da administração pública. Inicialmente, nós vamos falar dos princípios que a gente vai estar lá descrevendo como princípios expressos. E o que são isso? Princípios expressos são aqueles que vão estar diretamente escritos. E aí, há aquela regrinha geral para todo concurso público. Artigo 37 da Constituição Federal. Limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Bem, primeiro princípio então, legalidade. A legalidade ela vai ter um sentido amplo que vai estar atrelado à questão de se eu posso fazer algo, eu pressuponho que ele esteja na lei. Então eu só posso realizar atos que estão eivados de legalidade, ou seja, que tem uma norma determinante acerca daquilo. Então, eu preciso distinguir inicialmente a questão da restrição de vontade e a autonomia da vontade. Quer dizer o quê? A restrição de vontade fala que a administração pública só pode realizar atos que estejam descritos na lei, enquanto a autonomia da vontade diz que ao particular é permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Artigo 5º, inciso 2º, que diz que ninguém será obrigado a fazer algo senão em razão de lei, ok? Ainda sobre a legalidade, nós temos que falar sobre a questão de legalidade e legitimidade. Quer dizer, o ato, ele por si só, para atrair a condição de legal, ele também tem que ser legítimo, no sentido de que quem pode realizar aquele ato? Qual órgão? Qual ato pode ser realizado respeitando a lei e quem pode exarar esse tipo de ato, ok? Bem, existem excepcionalidades? Sim. Quando eu estiver falando de estados de necessidade, onde eu posso afastar em razão de alguma situação atípica, no caso de guerra, estado de sítio, estado de defesa, quando precisa editar uma medida provisória, que eu posso superar em determinadas situações por serem excepcionais, ok? Show! Então nós vamos para o nosso impessoalidade. Impessoalidade é tirar uma figura de um indivíduo sobre o ato público, quer dizer, tornar ele impessoal. O interesse público é o que vai estar gerindo toda a administração pública. O interesse público que é a cara dos atos públicos e não o indivíduo, o particular, o sujeito. Então, eu tenho que a impessoalidade tem três prismas: a isonomia, a igualdade entre os agentes públicos, a finalidade pública, aquela que se objetiva, e a não promoção pessoal do indivíduo. Ou seja, eu faço com que os atos da administração pública não estejam vinculados a um sujeito, mas sim a uma coletividade, a um governo, a um determinado órgão, ok? Show! Outro ponto importante, veda o uso de nome, símbolo ou imagens. Então, ano eleitoral, fique atento, porque a vinculação de nome, símbolo ou imagem ofende a impessoalidade. Porque lembrando, o interesse público ele é impessoal, ele não tem uma cara. Se diz governo do estado tal, governo tal, 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 e nunca fulano de tal, tal, ok? Não se vincula o ato à pessoa, nem a símbolo, nem a imagens. Fiquem atentos. Bem, e por fim, é que se trata de uma questão de validade do ato. O ato, ele para ser considerado válido, ele tem que estar atrelado à impessoalidade. Então, quando, desrespeitado a impessoalidade, ele pode ser anulado. Tranquilo? Show! Sobre o nosso M do limpo, moralidade. Está atrelado a uma moral administrativa. Mas o que é isso, professor? É um conceito incerto. É, de fato. Mas a moralidade, ela está vinculada a preceitos que podem ser extraídos de acordo com a jurisprudência, de acordo com a doutrina, aquilo que a gente já falou em fontes que são determinantes para a administração pública. Então, em que pese ser indeterminado, ele pode ser extraído com base na jurisprudência e na doutrina nos conceitos amplos, bem como costumes, ok? Bem, ele é vinculado e permite a anulação dos atos. Então, a moralidade é vinculada aos atos administrativos e quando da ausência da moralidade, ele pode ser anulado. E aí nós falamos da questão do nepotismo, porque o nepotismo é justamente uma ofensa à moralidade, pois se tira a oportunidade de alguém muito bom de estar ocupando aquele cargo em razão de uma conexão meramente familiar. Não quer dizer que se uma pessoa passou no concurso público e o filho dela passa no concurso público, essa pessoa não poderá assumir.
Não, aí é totalmente distinto, porque o procedimento de escolha foi impessoal, foi por meio de um concurso e não por indicação. Tranquilo? Show! Publicidade, do nosso LIMP, nosso quarto. Bem, publicidade visa dar transparência. Então, vai deixar como controle comum, de conhecimento comum. As pessoas vão ter ciência da existência daquele ato administrativo. Então, as pessoas vão saber para que serve, como ele foi editado, como foi editado. E serve como controle. Isso porque, quando se sabe da origem do nascimento do ato, quando se sabe da existência do ato, sabe-se então se ele foi dotado de impessoalidade, moralidade, se ele é legal. Então, a publicidade vai servir também como forma de controle. Agora, existem algumas restrições. Claro, quais são essas restrições? Por exemplo, eu vou falar sobre uma pessoa que passou no concurso público. Na nomeação vai ter o nome, vai ter o cargo e eu sei a remuneração dela, vide lei de transparência. Agora, eu não vou falar do RG, do CPF, do endereço, não. Então, eu tenho assuntos que são de interesse público, são interesses estratégicos. Por exemplo, alguns partes correm em sigilo comum, mas não para as partes, em razão do objeto que se questiona. Mas ainda há outra coisa a ser discutida, que é a questão a publicidade ser um requisito de eficácia, mas não um elemento do ato. Quer dizer o quê? Quer dizer que um edital, uma questão de um leilão, ou então a questão de uma licitação, ela pode ser formulada, pode estar pronta, mas ela só vai ser eficaz, ela só vai ter eficácia no mundo jurídico quando for de domínio público, ou seja, quando ela for publicada. É válido, está certinho, é legal, segue os princípios, está totalmente certo, mas só vai ter a sua força, a sua eficácia quando publicado, tornar-se público. Bem, sobre a eficiência, 3 pilares fundamentais. Eficiência está atrelada a presteza, perfeição, rendimento funcional. Deve ser prestativo, tem que ser perfeito, ele deve ter o seu condão atingido, e o rendimento funcional seria a questão das metas, esse objetivo. Vai analisar a conduta dos agentes, bem como a própria organização da administração pública. E aí a gente encerra os nossos 5 princípios expressos no artigo 37 da Constituição, que é o nosso chamado LIMP, mamão com açúcar, tranquilo. Agora, existe ainda os princípios que a gente vai estar chamando de implícitos. Na nossa aula passada, nós falamos da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do interesse público. Supremacia do interesse público não quer dizer regra da maioria, quer dizer, é o interesse da coletividade, do coletivo de interesses sociais, mas não da maioria, ok? Tem que fazer essa distinção. A prerrogativa da administração pública exatamente naquela relação vertical, administração pública, indivíduo, ok? E também pode ser utilizado quando eu falo da atuação de meio, quando eu tenho ele, por exemplo, como agente econômico. O que seria agente de meio? Seria uma relação direta da administração pública frente a determinado tipo de atuação. Então, quando eu tenho a participação direta dela, exemplo claro disso, quando eu falo da questão da Petrobras, como ela intervém diretamente dentro daquele setor econômico. Então, ele age de forma direta. Tranquilo? Show! E a indisponibilidade? Bem, a disponibilidade, a primeira coisa que tem que estar atrelada é que o interesse público não é disponível, porque eu falo do interesse da coletividade. Para eu determinar o que é o interesse público, eu não posso superar a legalidade da norma. Ela tem que seguir a regra da legalidade, quer dizer, ainda que seja interesse público, eu tenho que verificar se aquilo ali é legal, se eu posso realizar aquele ato. E aí eu vou ter então 2 classificações, uma chamada de primários, o interesse público no sentido de coletividade, do povo, e secundária, quando eu falo do interesse da gestão da administração pública e da patrimonialidade, ou seja, do patrimônio a que se discute. Bem, presunção de legitimidade. O princípio da presunção de legitimidade diz que os atos públicos são munidos de legalidade, de fé pública. Então, os atos pressupõem que são válidos, que eles são eficazes, justamente porque presume-se que os atos da administração pública atraem para si a fé pública. Show? Beleza! Bem, ali eu coloquei então o princípio da motivação. O princípio da motivação, regra geral, para ser editado um ato público, primeiro eu tenho que motivar. Por que eu estou fazendo esse ato público? O que se objetiva com esse ato público? Então essa é a regra geral. E aí eu tenho ali o artigo 93 da Constituição, que fala das motivações das decisões judiciais, por exemplo,
que também é uma modalidade de motivação. Então eu preciso falar do porquê. Existe um pressuposto, ok? Então é a regra geral que sejam motivados, mas há exceções. Qual? Quando eu falo, por exemplo, dos cargos comissionados. Os cargos comissionados dispensam a motivação, justamente porque não é um requisito elementar. Eu posso simplesmente afastar a questão da motivação, porque é um cargo que pode ir e vir e ele não necessita de edital de concurso público, por exemplo. Então não precisa fazer um concurso público para ter um cargo comissionado. Então eu posso simplesmente afastá-lo, ok? Não é necessário eu explicar o porquê. Razoabilidade e proporcionalidade, princípio muito comum. Bem, mas aqui nós vamos falar que a razoabilidade vai estar atrelada entre os meios que são realizados para atingir aquela determinada finalidade. E a proporcionalidade visa coibir justamente os atos de abuso de poder. Então, a razoabilidade, eu vou verificar se o meio que foi empregado vai atingir determinado fim, e no caso da proporcionalidade, é justamente para coibir que se tenha abusos de poder, seja para mais, seja para menos, ok? Primando sempre o interesse público. E nisso, a doutrina destaca 3 elementos atinentes à razoabilidade, que seria a adequação, exigibilidade e, olha lá, a própria proporcionalidade. Tem que ser adequado, tem que ser exigível naquele momento e tem que ser proporcional para coibir, então, eventuais abusos. Bem, ampla defesa e contraditório, outro princípio constitucional, processual, que também vai ser verificado dentro da administração pública. Ampla defesa é o uso dos meios de defesa, a amplitude da defesa, poder usar todos os meios de defesa inerentes ao procedimento administrativo. Contraditório, quer dizer, apresentar impugnação toda vez que lhe for imputado algo. Então, houve uma imputação nova, poderá então ter o exercício do contraditório, ok? E aí eu lembrei para vocês do contraditório postergado ou diferido, que é aquele que é produzida uma prova ali no pátio, por exemplo, para alguma perícia, para avaliar se teve alguma coisa, e naquele momento tu não vai ter discussão, não vai poder contraditar, porque aquela prova precisa ser analisada naquele momento. Mas que quanto da instrução probatória, tu vai poder discutir um elemento posterior, então seria um contraditório postergado. Isso é muito claro no processo penal, quando a gente fala de inquérito. As provas produzidas por inquérito, não precisa fazer uma perícia de alguma coisa, então você consegue analisar ali naquele momento e depois, durante o processo, a parte vai poder fazer o seu contraditório, a sua defesa. Bem, autotutela. A administração pública possui poder para ela mesma realizar a autotutela. O que quer dizer? Ela pode revogar os seus próprios atos. Então, ela verificando que cometeu algum vício, algum erro, há alguma modalidade errônea, ela pode voltar atrás. Só que ela pode fazer isso sempre? Não. O limite da autotutela vai estar atrelado aos prazos decadenciais, ou seja, até quando pode se discutir aquilo? Ah, então tu tem um prazo para questionar o edital, e o próprio edital às vezes vai falar de qual que é o prazo. A licitação, quando é publicado o edital de licitação, tem um prazo para impugnação. Superado o prazo, superado aquele determinado prazo, tu perdestes a oportunidade de questionar aquilo. Então verifica-se que eu tenho a existência do prazo prescricional e eu tenho a própria existência do prazo decadencial, ou seja, de discutir o direito, ok? Então a autotutela encontra o limite. Quando? Na questão do prazo decadencial. Bem, a segurança jurídica. A segurança jurídica e a confiança que se espera da administração pública são coisas distintas no sentido de que a segurança jurídica ela é atrelada por 3 elementos: ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Essa é a segurança jurídica, ok? Já a confiabilidade da administração pública, ela é uma derivação justamente da própria presunção de legitimidade e de que a administração pública prima por atos que visam o interesse da coletividade. Mas em determinado momento pode haver algum tipo de vício. E aí eu tenho que verificar se dentro da relação da segurança jurídica, esse ato atinge aquela legalidade que se espera. Se eventualmente ofende a segurança jurídica, provavelmente eu tenho alguma ilegalidade que pode ocasionar uma nulidade dentro do ato, uma anulabilidade, a depender da situação, pois não poderia ser convalidado. A maioria da doutrina entende que quando ofende a segurança jurídica, quando ele nasce de uma ofensa da segurança jurídica, ele não poderia ser convalidado, ou seja, aceito. Bem, outro princípio interessantíssimo, continuidade do serviço público. Esse princípio é incrível. Por quê? Porque ele limita o direito do indivíduo
dentro da situação da administração pública, porque eu preciso daquele serviço. Então, por exemplo, um direito que é limitado, greve. A greve, ela não é um direito absoluto, em que pese a existência da greve, a administração pública não pode parar em razão de uma greve, então eu preciso de um contingente mínimo. Feriados nacionais, a administração pública pode parar? Negativo. Quer dizer, eu preciso que se dê continuidade de serviço público, porque ali eu estou primando pelo interesse de uma coletividade e não somente dos agentes, dos indivíduos. Tranquilo? Show! E aí, por fim, os dois últimos princípios que eu trouxe, que é referente à hierarquia, porque a administração pública é dotada de hierarquização, ou seja, eu tenho órgãos maiores e órgãos menores, no sentido de escala de poder, de mandar, e no caso da precaução, porque a administração pública deve ter atos para prevenir eventuais danos, ok? Ela deve se precaver de eventuais ilegalidades. Mais que isso, e aí a título de curiosidade, porque em momento posterior a gente vai falar disso, nós temos que lembrar da teoria do risco. Teoria do risco administrativo, onde a administração pública responderá de maneira objetiva pelos atos dos seus agentes públicos. E aí eu tenho a questão do ato ilícito, dano e o nexo de causalidade. E quando eu for verificar o regresso, ou seja, quando eu for tentar punir o agente público, quando a própria administração pública quer reaver aquele dinheiro no caso, né? Eu vou olhar o elemento subjetivo, que seria o dolo ou a culpa do agente no cometimento daquela ação. Bem, por hoje é só, espero que tenha gostado do resumo, espero que ajude bastante nos seus estudos e até a próxima!